Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Jefferson Romanilk e hoje vamos tratar do estado de coisas inconstitucional e dos reflexos que essa tese do estado de coisas inconstitucional está trazendo para os dias de hoje com o Covid-19 e o sistema penitenciário brasileiro. Bom, antes de qualquer coisa, vamos primeiro conceituar o estado de coisas inconstitucional. O que é o estado de coisas inconstitucional? O estado de coisas inconstitucional, ele ocorre quando há uma vulneração massiva de direitos fundamentais. Isso é preciso vocês terem em mente para fins de concurso, até mesmo para aplicação no dia a dia. É preciso, para que o estado de coisas inconstitucional ocorra, ter uma vulneração massiva dos direitos fundamentais, aliada a uma omissão dos poderes públicos, dos poderes estatais em solucionar esse problema e que acarrete um possível congestionamento do poder judiciário por conta das demandas massivas. Essa é a fórmula para se ter o estado de coisas inconstitucional, são os requisitos necessários para o SI. O SI aqui no Brasil ele ficou bastante fortalecido, essa tese, com base no estudo de um advogado chamado Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que posteriormente foi assessor do ministro Marco Aurélio de Mello e que foi o relator da DPF 347, que foi a DPF que tratou do estado de coisas inconstitucional. Então, assim, vocês já percebem que o universo meio que conspirou para que houvesse uma análise aprofundada desse tema que é o estado de coisas inconstitucional aqui no Brasil. Mas o estado de coisas inconstitucional ele não surgiu no Brasil, ele surgiu a primeira vez em que foi identificado esse estado de coisas inconstitucional e que teve algum pronunciamento judicial sobre o tema foi na Colômbia, em que a Suprema Corte de lá proferiu uma sentença de unificação. O que é uma sentença de unificação? É uma sentença que não resolve o problema, mas chama os demais atores estatais para atuarem naquele problema e tentar solucionar aquela questão. Aqui no Brasil, o estado de coisas inconstitucional ele foi aventado primeiramente na DPF 347, tratando do sistema carcerário brasileiro, dizendo que havia uma omissão e uma vulneração sistemática e massiva dos direitos fundamentais dos presos nos presídios. E aí a gente tem que concordar porque a LEP, Lei de Execuções Penais, ela é uma lei de 1984, e muitos dos seus dispositivos não são cumpridos até hoje. Na LEP, por exemplo, tem a previsão para o preso ele ter uma cela individual de 2 metros por 3 quadrados, né? Ou seja, 6 metros quadrados, em que a gente sabe que muitos presídios brasileiros não retratam essa realidade, tendo até um volume expressivo acima da capacidade do presídio e presos dividindo celas. Muitas vezes uma cela que comporta 4 está comportando 17. E por que eu estou dizendo isso? Porque o estado de coisas inconstitucional ele serviu para que o Supremo alertasse as autoridades públicas dizendo: epa, temos aqui uma situação que precisa ser debatida e tratada por todos os entes estatais. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal dê essa canetada aqui e obrigue um poder independente e harmônico a fazer ou deixar de fazer algum posicionamento que a ele compete e não a mais ninguém. Então, o que acontece? O Supremo, analisando esse estado de coisas inconstitucional, disse, de fato, há necessidade de atuação dos poderes estatais. O que era da competência do Supremo, ele chamou para si e tocou para frente, como, por exemplo, determinação de audiências de custódia, mutirões carcerários. Ele trouxe essa temática que constou dos pedidos da DPF 347 para si, né? Ele disse: não, aqui é com a gente, mas teve outras matérias, por exemplo, flexibilização de prazos, de benefícios para os presos, como livramento condicional, saída temporária, progressão de regime. Então, essas medidas que demandam uma atuação legislativa para se fixar um limite temporal, o Supremo disse: não, isso aqui não é com a gente, mas diz: ó, temos que olhar para isso. E aí suscitou os poderes competentes, o poder legislativo, o poder executivo, para olhar com outros olhos para o sistema carcerário. E determinou também que houvesse uma flexibilização na burocracia da liberação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional,
que a gente sabe que é um fundo feito para aparelhamento do sistema carcerário, mas que devido às burocracias para liberação de verbas acaba inviabilizando, né, o repasse e travando todo o sistema carcerário, deixando em condições, eu vou dizer insalubres, mas condições desumanas, digamos assim, para os presidiários. Esse foi o estado de coisas inconstitucional. Eu precisava estar trazendo ele aqui, explicando em que consistiu, de onde surgiu, quem foi o responsável por trazer essa tese, todo o histórico e a confluência de fatores que auxiliaram para que houvesse uma decisão favorável do Supremo, porque esse assunto, estado de coisas inconstitucional, está diretamente relacionado ao sistema atual carcerário e essa situação dos presos nessa pandemia do Covid-19. Então eu precisava fazer essa introdução para vocês, para no próximo vídeo já começar analisando essa questão dos reflexos desse estado de coisas inconstitucional hoje com essa pandemia do Covid-19 e com essa atuação que está tendo agora da Defensoria Pública da União no ajuizamento de habeas corpus coletivo no STJ, no habeas corpus 570-440, né, visando a liberação dos presos de grupos de risco, né, dos detentos de grupo de risco, e ao mesmo tempo a movimentação da Defensoria Pública da União no STF, também em um HC coletivo, visando a liberação desses detentos reputados por elas como grupo de risco, e também os reflexos disso na questão dos menores infratores, na questão do cumprimento de medidas de internação no sistema da FUNASA. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. Já faço o convite agora para vocês para pegar a sequência desse vídeo que vai estar saindo aí nos próximos dias, tratando especificamente desse tema do Covid-19, como o estado de coisas inconstitucional ele entra para dar base de fundo para os habeas corpus coletivos da Defensoria Pública da União e como fica a questão dos detentos e dos menores infratores. Eu vou ficando por aqui e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Até lá!